Eu gostaria de falar que a sua vida hoje é pior do que a de anos antes, mas infelizmente eu não posso dizer isso e eu tenho que te contar a verdade. Não posso fazer igual muitos fazem por aí para te vender ilusões. Eu determino e falo a verdade que a sua vida de hoje é melhor do que a de ontem e, portanto, é melhor do que a de 50 anos aqui atrás, da década de 70. Por isso, os ricos daquela época teriam inveja da sua geladeira. O rico teria inveja até do seu celular e do carro que você anda aí também. Década de 70, não tinha ar-condicionado, a direção era mecânica, era dura. Hoje o que é moda para você, o que é necessidade básica, era luxo que ainda ia ser produzido muitas décadas depois. Portanto, se você é da idade do filósofo, você é um privilegiado porque você viveu as duas fases. Você viveu uma fase em que a pessoa nascia e até o final da vida dela, ou seja, nascia e morria sem ir ao médico, sem nunca ter consultado para fazer os check-ups, para fazer as prevenções. Hoje um mendigo, como o filósofo Andarilho que vos fala, ouça aí no fundo, som de pássaros. Eu ainda estou na pré-história que eu não uso fundo musical, estou falando aqui na natureza e meu fundo musical são pássaros, são grilos cantando. Então esse andarilho, esse descalçado, descalço, empobrecido, tem um aparelho celular que tira foto, que faz vídeo, que fala, que tem Wi-Fi. Esse é o básico de hoje. E além disso, ele pode pegar uma BR e passar no primeiro posto de saúde. Ali vai ter um médico para atender este mendigo, este desalmado. É disso que se trata. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje, por mais dificuldades que te vendem, por mais sequestro que você está sequestrado, para não ver belezas, para não ver maravilha, para não ver o seu status. Hoje, a sua situação, hoje, mesmo que você for igual a este mendigo que vos fala, é melhor do que a de um rico de 50 anos antes. Isso é verdade? Pensem nisso. Então falávamos aqui, quem teve o privilégio de viver essas duas fases, na época que cozinhava de fogão a lenha, não existia esses fogão a gás, elétricos, essas coisas que tem por aí, essas coisas que você coloca para refogar. Eu nem sei o nome disso, é tanta tecnologia que eu nem sei isso mais. O filósofo Andarilho evolui, mas acaba que a idade, ela deixa você com o pé atrás e a cabeça acaba que ainda está agarrado, o saudosismo, essas coisas que precisa esquecer para evoluir. Só que é mais quem já nasceu nessa modernidade, no meio desse paraíso, adapta muito rápido. Eles não têm a vivência antiga que eu tenho, ou que você, minha amiga, que tem algumas décadas aí, teve. Mas isso é um privilégio, porque vocês têm essa visão, você fala assim, olha, obrigado por esse celular, obrigado por essa geladeira cheia, obrigado por plantar uma laranja 3.000 quilômetros e ela está aqui dentro da minha geladeira. Quando você morava lá no interior, não tinha isso, não tinha nada para comprar. E se tivesse também, você não tinha dinheiro. O dinheiro era escasso. Então, algumas facilidades
de 50 anos aqui atrás, coisas que nós usamos hoje, que é necessidade básica do dia a dia, elas só foram ser produzidas depois, ou às vezes até tinha naquela época, mas era escassa, às vezes nem um rico, nem um rei tinha acesso. Falamos agora de uma coisa básica, energia elétrica, existia há muitos anos, mas não tinha escala. Às vezes nas cidades já tinha, mas nas cidades menores, de 100 habitantes, não tinha. Na zona rural não existia isso. Escolas também, não existia isso. Existia nas cidades. Quem não tinha condição de mandar o filho para a cidade para estudar, é como meu pai dizia, a caneta é o cabo da enxada, é o cabo do machado, é o cabo da foice. Era isso que era a lição. E hoje tem ônibus escolar na porta para todo mundo, tem escola, é crime não mandar seu filho para a escola, olha que maravilha. E tudo de graça, quanto que você paga por isso? De graça entre aspas, são os impostos. Mas são facilidades que eram sonhos, que só foram realizados, que só foram criados anos depois. Então, o pobre de hoje, como esse humilde filósofo que vos fala, tem conforto que o rico de 50 anos aqui não tinha atrás. E eu tive o privilégio de viver essas duas fases. De comer comida de fogão de lenha, porque não tinha gás na época de chuva. A lenha não pegava fogo. Tinha que demorar um tempo, colocar a lenha na vertical para a água escorrer. E às vezes chovia, era 30 dias. A gente brincava em enxurrada, nas enxurradas, na lama, na roça, isso era bom. Hoje não tem mais lama, tem asfalto, as casas não tem mais quintal porque é apartamento. As crianças ficam aprisionadas. Mas elas têm o conforto que o rei da década de 70, os presidentes, as pessoas mais importantes do mundo não tinham, porque não tinha essas maravilhas. Hoje ninguém quer assistir mais televisão, mas na época nem televisão tinha. Alguns lugares, os lugares mais chiques tinha, mas era televisão preto e branco, não tinha nem televisão a cores. Às vezes para assistir uma cor diferente tinha tipo um vidro ou um papel. Era uma placa que colocava em frente à televisão, era azul, era verde, que as imagens saíam da mesma cor daquela tela que a gente comprava. E aquilo era chique, para não ver as imagens preto e branco. E ficava todo chuviscando. Precisava focar bem a visão para a gente definir o rosto, algumas coisas. As coisas muito pequenas não dava para ver, porque era muito chuvisco. Tinha que sair lá fora, rodar a antena da televisão, posicionar para ver, captar uma imagem. Então era isso que existia na época. Olha a maravilha. Quando nós voltamos aqui, vamos pegar o gancho na educação, que o meu pai dizia que o cabo da enxada e o machado era a caneta, era o lápis, mas isso era na década de 70. Então não era crime isso. Não era crime não mandar os meninos para a escola, porque não tinha escola. E se fosse crime também, já prescreveu, já não se aplica mais, mas não tinha. Então tinha que trabalhar, até mesmo porque eram muitas bocas para comer, tinha que ajudar a sustentar a casa. E a partir do momento que entendia por gente, que caminhava, fazia as coisas, já tinha que ir fazer alguma coisa, ajudar. Era igual formiguinhas, cada uma tinha que fazer uma parte, mas não tinha. Se a gente voltar, o conhecimento que uma pessoa tinha de informações, as informações só ficavam presas nos livros, e às vezes os livros eram restritos às faculdades. A pessoa, para adquirir conhecimento, tinha que ir para a faculdade. E era restrito, o funil era
bem apertado, era poucas pessoas que tinham acesso, além disso, eram poucas faculdades e universidades. Mas hoje, o filósofo andarilho tem mais conhecimento. Conhecimento de graça pelas telas aqui, pelas pesquisas, né? Esses provedores aí, o Google, o Microsoft, ou o site GPT, que é outra maravilha, que está sendo criada, ainda está em construção, mas que já é, assim, uma das disrupções fantásticas que muda o antes e o depois dessa tecnologia ter chegado. Não, o filósofo andarilho hoje, ele tem mais informação do que quem ia para a faculdade naquela época, que tinha que garimpar, às vezes algumas informações nem nos livros tinha, às vezes estava com as pessoas nem tinham escrito as informações das pesquisas, demorava décadas para sair, era tudo lento. Não tinha instrumentos para acelerar as pesquisas. A produção de conhecimento era lenta. Levava décadas para os conhecimentos serem renovados. Hoje, o conhecimento é renovado na velocidade da luz. Hoje, um conhecimento é válido. Amanhã já não é mais, porque já caiu por terra. A velocidade de comprovação já está extremamente rápida. Por mais que o filósofo fale aqui que os experimentos científicos, algumas coisas, né, meio devagar, faz algumas comparações aí um pouco absurdas. Sim e não. Algumas são rápidas ou outras não, por isso que o filósofo abre até um adendo aqui para a pseudociência, que a pseudociência é aquela coisa que a gente usa e tem resultado. Às vezes tem coisas que não tem como comprovar cientificamente, porque não existem ferramentas para comprovar algumas pseudociências. Então você usa mesmo, você não pode usar essas coisas que não têm validação para coletividade, talvez pode prejudicar as outras pessoas. Mas se você tem conhecimento de alguma prática que não vai te causar mal e que você pode experimentar para ver se tem resultado. Só que você não pode fazer para outras pessoas, porque senão aí você está assumindo culpas, risco, né? E às vezes aquilo que dá certo para você, pode ser que não dê certo para as outras pessoas. Por isso que a validação científica ela é necessária, principalmente para liberar para o uso, para a coletividade. E a tecnologia, essa tsunami de evolução que aconteceu e está cada dia mais rápido, ela tem facilitado tudo na vida, democratizado o acesso a basicamente tudo, como já falei aqui. A pessoa nascia e morria sem nunca ter passado pelo médico, não sabia o que tinha, e hoje um mendigo está aqui caminhando, pega uma estrada ali, vai a pé, passa no primeiro posto de saúde e é atendido. Quanto que ele paga por isso? Claro, os impostos já pagaram. Alguém já pagou pelos impostos, mas ele não paga nada. E tem um médico lá que atende, é humanizado. Olha que maravilha que é isso. Na sua tela do celular, já falávamos aqui em outro insight, para você comer uma simples pizza, era uma preparação dos deuses. Tinha que programar, calibrar os pneus do carro, colocar combustível, planejar a viagem para ir numa pizzaria para comer uma pizza. Hoje você só tem a vontade, vai lá e com um botão, com um clique, compra. Depois com um clique também paga. Depois só recebe na sua casa. Olha que maravilha, olha que conforto. E isso já virou uma necessidade básica de hoje, só que as pessoas que acordaram no meio desse paraíso não acreditam nisso, não vê isso e acha que isso é um direito. Não, isso é um direito agora, mas não era, isso era sonho de consumo. Talvez você ter um banco no seu celular, isso
era inimaginável, ninguém imaginava e hoje é comum. E vai acontecer mais coisas ainda, de facilidades na nossa vida. Meus amigos e minhas amigas, aqui eu quero fazer um adendo. Essas coisas todas são maravilhas, por isso que o filósofo insiste nessa tecla. A Terra é um paraíso. Antes, na década de 70 ou 60 anos, 100 anos aqui atrás, talvez a Terra era um pouco difícil. Talvez você teria essa ideia, olha, talvez quando eu morrer vai ter outro lugar com a vida mais fácil. Mas hoje não se aplica isso mais. O paraíso é aqui. Tudo você tem aqui. Mas só que tem que usar, o paraíso é o lado do bem que eu falo, o lado bom das coisas. Então hoje você pode tudo, é uma facilidade. Assim, você cria coisas do nada, você tem o poder de Deus. Isso o homem sempre já teve através do livre-arbítrio que Deus deu, criou imagem e semelhança. Mas hoje você tem o poder de Deus ainda muito mais potente com essas invenções que o homem criaram, com essa democratização, com essa facilidade de ter acesso às coisas. E isso, cada dia que passa, está ficando mais velozes. E as pessoas estão cada dia mais ingratas e achando que isso é um direito. Não! Isso era um sonho. Hoje nós estamos usando. Então, às vezes, preciso algumas moderações para os usos. E agradecer. Se você estiver usando tudo isso, estiver entediado, então eu faço um desafio. Desliga essa internet desse celular. Uma semana, deixa o celular para o lado. E volta um pouco no tempo para você ver as dificuldades que você vai ter. Depois pode voltar para a vida digital de novo, mas agradeça essa beleza, essa maravilha que você tem aí hoje. E usa com cuidado, porque a sua vida de hoje, ela é uma vida de rei, ela é uma vida de príncipe. Mas como falávamos aqui, a gente costuma com as facilidades, a gente acostuma com as mordomias, e aí você não agradece. E além disso, cada dia você está querendo mais facilidades. E eu quero aqui fazer um adendo aqui para chamar a atenção sobre um insight também que fizemos ainda mais cedo, que é sobre o dinheiro. Quem que proporcionou todas essas coisas foi o dinheiro. O dinheiro, ele é uma das engrenagens da humanidade. Nossa, mas o dinheiro não é gente. Sim, o dinheiro não é gente, mas ele faz parte. Já falávamos aqui que o filósofo, ele é o todo, ele compara o todo, e você não pode avaliar o homem separado do meio. Você pode até fazer isso, pode até tirar o homem do meio e avaliá-lo, desintegrá-lo, dissecá-lo, o homem só. Você pode fazer isso, mas você nunca pode esquecer que o homem também ele é o meio, ele é o conjunto do todo, ele está ligado ao todo. Se você fizer isso, você vai cometer erros, crimes humanitários gravíssimos, vai cometer genocídio, porque o homem, ele também é o meio. Já falávamos aqui que você não pode separar partes do corpo. O olho só pensa se for no corpo, a cabeça também só pensa se for no corpo, a mente. O homem só vive também se for integrado ao meio. Se eu tirar o homem do meio, eu tenho que tirar o oxigênio. Eu tenho que tirar as plantas que fazem o oxigênio. O oxigênio está no meio. E aí o homem morre, então não dá para separar. É inseparável. Tem que tudo levar em conta. Por separar essa separação,
Tem muitas falsas crenças, muitos erros que nós cometemos. E esses erros nós pagamos caro com leis universais que punem a gente por esses erros. Às vezes você está sofrendo, está fazendo tudo o contrário, e a gente nem sabe o porquê, mas é por causa dessas separações. Então, para não perder o fio da meada e voltarmos, o filósofo é assim, porque os insights, o live, essas coisas que nós fazemos por aqui, não tem roteiro, não tem papel, não tem uma lógica. É tudo no improviso, é tudo improvisado. Tudo vai vindo, o filósofo vai soltando e vai ajeitando da forma que der. Tem cortes? Também não tem. Tem edição? Não tem. Tem música de fundo? Não tem. Tem canto de pássaro, é o que tiver, uma zoeira de um carro que passou por ali na BR, essas coisas. Então, não precisa ser tudo certinho, algumas coisas vão acontecendo. Ah, tem rosto? Também não tem rosto. Ah, filósofo, mas isso fica chato. Não precisa olhar para a tela. Se meu rosto tivesse aí na tela, não precisava olhar. Mas tem uma imagem congelada também, não precisa olhar. Coloca esse celular em algum lugar e vai fazer suas coisas. Ou coloca um fone de ouvido e a vida que segue, se não for uma atividade que precisa de concentração. Não precisa olhar para a tela, não precisa procurar rosto. Rosto não faz nada, já falávamos aqui, o que faz é ações. Se você ouvir o filósofo Andarilho, ele também não faz nada. O que faz é, se você ouvir e aproveitar algumas ideias, achar que tem sentido, pode adaptá-las, é ao bel prazer. E façam as suas coisas, evolui, cresça. Foi para isso que vocês vieram aqui. Então, voltando aonde nós perdemos, que foi no dinheiro. Então, o homem, ele é também o meio. Posso tirar para dissecá-lo todo? Partes por parte? Pode, mas eu tenho que considerar o homem no meio. A extensão. E o dinheiro é uma das ligações da extensão com o homem, com o mundo. Tanto que o homem produz, quanto para o que o homem consome. Então, o dinheiro é uma das engrenagens mais importantes, é uma das invenções humanas mais belas que o homem criou. Claro, a energia elétrica também é. A Wi-Fi, a infraestrutura da internet também é importante. Mas o dinheiro, aí a roda, também, tudo é importante, mas o dinheiro é uma das engrenagens que assim, está presente em tudo. Todas essas cadeias que é importante, o dinheiro faz a ligação. Então, eu não posso amaldiçoá-lo. Já falávamos aqui em outro insight, convido vocês a assistirem todos, inclusive esse, né? Que o dinheiro é uma das mãos de Deus aqui na terra. E antes que fala que eu estou blasfemando, que isso é pecado, não é pecado. Deus gosta disso. O que é que Deus faz na sua vida? Deus, já falávamos aqui, ele não é bom e não é ruim, mas o Deus, ele atua pelo lado do bem. E o que é que o dinheiro faz? O dinheiro também vai atuar pelo lado do bem, é a mão de Deus aqui na terra. Imagina você tem uma necessidade de comprar um remédio urgente, e esse remédio custa caro. Então, o dinheiro é a mão de Deus que vai comprar esse remédio para você sarar, é a mão de Deus que vai pagar as suas necessidades básicas, a sua internet, os seus alimentos, o seu transporte. É isso, eu sei que você tem os pés para caminhar, é importante, mas às vezes a distância é longa. O dinheiro também, além das necessidades, que é a mão de Deus que supre mesmo, que se você não tiver dinheiro, ou seja, né, o seu dinheiro, a sua necessidade vai ser suprida com a mão de Deus de outras pessoas, ou que seja dos impostos que o governo vai fazer para você, ou que seja de caridade, que também é a mão de Deus. Então, o dinheiro é uma das maravilhas que o homem criou,
que Deus deu ao homem a capacidade de criar, assim como essa tecnologia que você está me ouvindo aí, que você está assistindo, e que eu estou dizendo que você é mais rico do que um rico há 50 anos atrás, ainda que você seja um mendigo, que esteja falando como eu, sem edição de vídeo, com fundo musical de barulhos, de ruídos mesmo, ou gorjear de pássaro, que é legal, mas tem barulho de veículo passando ali na BR. Tem o chiado da voz do filósofo andarilho que às vezes empolga. Mas mesmo assim eu sou um ser que tem oportunidade de viver nesse paraíso aqui, que o homem cada dia deixa melhor. Ah, filósofo, mas não é só isso não, e o desmatamento e a poluição, sim, tem essas coisas, já falávamos aqui, não tem como evitar essas coisas, é remar contra a maré. Alguém já remou contra a maré? Já nadou contra a maré? Quem sabe nadar e tem confiança, tente para você ver. Você vai cansar e vai avançar pouquinho, e quando você parar para descansar, volta tudo para o final, ou talvez até mais longe. É disso que se trata. Já citamos aqui milhares de vezes o exemplo bíblico, está na Bíblia. Isso, um livro mais antigo, não importa se vocês acreditam ou não, mas vocês acreditam em outras coisas que... Ou seja, vocês podem acreditar no filósofo andarilho, vocês acreditam, tem algumas pessoas que acreditam no que o filósofo andarilho fala. Agora vocês não vão acreditar na Bíblia, gente. Nós temos que voltarmos. Temos que acordar desse sonho. Se você acredita num mendigo que você não vê o rosto, mas tem a voz que fala, tem algumas coisas que dá para ver se é verdade. Agora vocês não vão acreditar num livro que é antigo, é distorcido, mas está lá e está sendo passado de geração em geração há milhares de anos. Então, lê então, tira aquilo que vocês acham que acreditam então. Claro, não acreditar em tudo é um problema. Se você for acreditar em tudo que um filósofo andarilho fala que você tem problema. E problemas graves. Agora, se você não acreditar em nada também, você tem problema que tem que corrigir. E um dos problemas talvez seja o da falta de humildade. Você tem que aprender até com alguém mais ignorante, porque você tem que aprender alguma coisa. Tem alguma coisa de bom. Talvez seus olhos, sua mente não se adaptou para enxergar aquilo. Então você tem que rebaixar, descer do pedestal e aprender. Então a Bíblia diz o seguinte sobre o que você estava me questionando, que pensou que não é essa maravilha, e a sua vida falta isso, falta aquilo outro, mas porque vai ter falta também, vai ter abundância, mas você tem que voltar a olhar. E a Bíblia diz que um semeador preparou a terra, deixou muito bonita. Veio a chuva e ele pegou o trigo e plantou. Era uma boa colheita, mas veio outro semeador lá durante a noite. Claro que não é assim, mas a ideia é a mesma. Veio outro semeador escondido, foi lá e colocou a erva daninha, e os dois cresceram juntos. Então tem um ou tem outro, mas Deus te deu a outra coisa, o livre-arbítrio. Olha, cresceu junto, mas vai lá, capina essa erva daninha, corta e joga fora. Ah, mas eu posso também cortar o trigo, e a Bíblia relata isso lá. Então espera crescer os dois, depois corta os dois tudo. O trigo vai para o celeiro e a erva daninha vai para o fogo. Então sempre existem essas coisas e vocês têm um livre-arbítrio. Tanto para você separar o bom do ruim, e também vocês têm livre-arbítrio para usá-lo também, os dois. Mas o filósofo andarilho aqui, ele é do lado do bem, ele usa o bom. Então vocês podem fazer os dois lados, mas quem fizer os dois lados não está comigo. Pode me assistir, pode me ouvir, mas não dá. Não dá para vocês caminharem comigo. Não dá para mim ser um plantador de trigo e você de joio. Não dá, não precisa andar comigo. Vocês vão andar, eu vou plantar o joio de dia, vocês vão plantar vou plantar o trigo de dia, vocês vão plantar o joio à noite. E eu não quero saber de vocês. Vocês podem me ouvir.
Isso é um desabafo do filósofo. Eu acho que a gente tem tantas coisas negativas que não há espaço mais para essas coisas. Então tem que juntar as pessoas do bem. E eu quero juntar essas pessoas, eu quero que... Não é que vocês é 100% bem, vocês têm as quedas, mas tem que ter a intenção de fazer o bem, tem que ter a boa intenção. Inclusive eu vou convidar vocês, parem de reclamar, parem de ver as outras coisas, parem desses contrapontos. Você pode até pensar, não, aqui é uma maravilha, mas tem gente sofrendo. Sim, tem, desde que mundo é mundo, tem gente sofrendo. Não pode ser insensível para isso, mas não pode encher a sua vida, entupir dessas tragédias aí que está acontecendo. Se você ligar a televisão hoje, neste momento agora, você vai ver, é só tragédia de chuvas. Você vai achar que a chuva é amaldiçoada? Não, a chuva é vida, gente. A chuva é vida. A maior parte do seu corpo é água. Fica 10 dias sem beber água para você ver. Você nem vai ficar 10 dias, porque não vai aguentar. Então a chuva é vida. Vai acontecer algumas coisas isoladas, enchente de um lugar, vai acontecer mesmo. Já a Bíblia já aconteceu o dilúvio, essas coisas vão acontecer, mas eu não posso ficar ligado nessas tragédias. Ah, isso está acontecendo, isso. O restante da vida está tocando normal. Eu sou insensível por causa disso? Não. Se você puder ajudar, vai lá e ajuda, solidariza, mas não precisa encher a sua vida dessas coisas, não. Não enche, já tem coisa negativa demais. Em vez de ficar entupindo, assim, eu falo que a mídia, tanto tradicional quanto a mídia alternativa, esses algoritmos são bons, mas se você clicar numa dessas coisas, tragédias, eles vão inundar sua tela, sua mente, sua vida toda de tragédia, vão te paralisar. As televisões mesmo vendem as desgraças. Vendem essas tragédias, porque as tragédias chamam a atenção e fica a gente lá enchendo de tragédia, repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, e as pessoas ficam lá. Eu falo que são gente normais fazendo papel de bobo na frente, passa o canal, fala assim, ó, eu não quero saber disso mais não. Ah, é um pix para ajudar, é uma roupa, é uma doação, vai lá e doa, e ponto final, é a vida que segue. Se você estiver presente lá, vai lá, faça sua solidariedade e ajuda, mas não precisa ficar entupido. Ouviu uma vez, já tá bom, tá acontecendo, a chuva acontece isso, mas a chuva é boa, a chuva é vida, olha o verde. Olha o alimento que você come e precisa de água. Se não chover, meu amigo, minha amiga, você vai morrer, não vai ter alimento. O calor vai tomar conta de tudo. As aves não vão fazer fotossíntese, não vai ter oxigênio para todo mundo. Tudo vai secar. Precisa da chuva. Não quero aqui culpar quem ocupou a área de risco, quem não, porque esse não é o caso, né? Vai acontecer gente, vai acontecer dilúvio, o rio ele não sabe, a chuva também não sabe, caiu a chuva, ela vai procurar algum lugar para passar, talvez passe em cima do filósofo, na casa do filósofo. E o que tem? A chuva é mal por causa disso? Não é mal, a chuva não é mal e nem é ruim. Talvez o filósofo que passou lá na enchente lá, ou o filósofo estava lá no lugar da enchente. Às vezes pode culpar o filósofo, não, às vezes o filósofo também não sabia de nada, estava pensando em algumas outras coisas, estava distraindo em tela e não pensou que a água poderia passar ali. Então não tem culpado. E quando está acontecendo essas tragédias, essas coisas, a gente não deve procurar culpado, nós devemos ajudar. Mas nós não podemos nos atrapalhar, não podemos desligar nossa vida e ficar ligado em tragédia, aquilo o tempo inteiro. O que faz? Isso é um crime, isso é uma venda. E tem muito patrocinador que lucra em cima disso, te prende, te vendem coisas, repetindo essas coisas o tempo inteiro. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos terminar nosso insight aqui, que já divagou demais. Nosso insight é que a sua vida hoje, só para relembrar, é melhor do que um de rico há 50 anos atrás. E vocês são uma experiência viva que está me assistindo ou me ouvindo por este celular, que é essa maravilha, que é a extensão também do seu corpo, que é do dinheiro, que é Deus e que é tudo. Curtam essas maravilhas tecnológicas, essas facilidades, esse acesso universal a quase tudo. Curte por um bom lado, use para um bom lado, agradeça, né, ao capital, agradeça às pessoas, agradeça ao Criador por proporcionar
essas coisas dá inteligência ao homem, te dá saúde para desfrutar, ou dá vida para você viver este momento que é um dos melhores da humanidade, mas ele vai passar e vai vir mais. Abraço a todos.